Porque antigamente era muito comum que eu pegava esses dados e eu vendia esses dados. Então tem várias outras coisas que pode sim trazer uma responsabilidade muito grande para o condomínio. E vai indenizar por isso, que a multa vai chegar. Podem exigir na justiça que o síndico seja o responsabilizado, isso é a responsabilidade dele. Quem que é o responsável, né? Como você tem esses contratos para responsabilizar cada uma das empresas, correto? E começamos agora com Convivendo em Condomínios, porque viver bem é apenas o começo. E o tema de hoje é os aspectos jurídicos da LGPD e suas responsabilidades. Bom, pessoal, na terça-feira, às 9h30, tivemos o primeiro bloco e foi com a Patrícia Mello. E para hoje, sexta-feira, que nós estamos aqui ao meio-dia, vai ser com a doutora Liliane Panini. Doutora Liliane, muito obrigado de estar aqui com a gente. E agora a gente vai para a área jurídica, né? Para a parte onde quem não cumpriu, o que acontece, quais são as penalidades. Eu queria que você passasse um pouquinho. Que é o responsável final, né? Os cuidados nos contratos. Como é que funciona essa parte de contratos? Quais as obrigações e os cuidados que eu devo ter ao contratar, por exemplo, uma terceirizada que vai cuidar da minha portaria? Certo. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês e poder trazer um pouco de conhecimento para todos, né? Porque eu sempre falo uma coisa muito interessante. Quanto mais eu sei que nada sei. E isso serve para tudo na nossa vida. Não tem nada que a gente vai estudar que a gente saiba o suficiente. E o direito é algo que a gente vai se aprimorando dia após dia. Então, desde que foi implantada a LGPD, que começou em 2018, depois em 2020 e finalizou mesmo em 2022, o que nós tivemos? Um monte de dúvidas no aspecto jurídico, porque, a princípio, se aplicaria aos condomínios ou seria só às empresas? Porque ela começou com esse intuito de se aplicar mais às empresas e sem saber se aplicaria aos condomínios também. Por quê? Porque tem o CNPJ. Só que o condomínio não é uma empresa, a gente sempre diz que é uma anomalia do direito, né? E claro que agora com a reforma do Código Civil vai trazer um aspecto todo acerca da personalidade jurídica do condomínio. Mas o que a gente entendeu e o que a própria lei veio falando posterior? Que sim, a LGPD se aplica aos condomínios e pode ser passível de aplicação de multas. E essas multas, elas são muitas vezes milionárias, dependendo do tamanho do dano que ocasionar a pessoa que foi lesada ou a empresa. Quais possíveis danos que podem ocorrer em um condomínio? É que assim, Renato, o que acontece? Vamos voltar lá atrás. Quando eu contrato uma empresa de portaria, por exemplo, quem é que vai fazer o tratamento desses dados? Quem é que vai receber as informações de quem está adentrando no condomínio? É a empresa terceirizada? Sim. Não é o condomínio. Mas qual é a responsabilidade da empresa terceirizada e a responsabilidade do condomínio? Eles respondem de forma solidária, sim, porque eu, condomínio, tenho essa obrigação. Então, a partir do momento que eu contratei uma empresa terceirizada para fazer o controle, que é de minha responsabilidade, eu, condomínio, eu estou terceirizando essa responsabilidade, então eu vou responder em conjunto. O que a gente sempre acaba orientando? Que quando eu faço a contratação de uma empresa terceirizada ou de qualquer prestador que vá prestar serviços no condomínio, eu tenho um contrato. Neste contrato, eu vou ter um capítulo, uma cláusula, um capítulo todo falando sobre LGPD. Sobre quais são as responsabilidades, como vai funcionar o tratamento desses dados, por quanto tempo vai ser armazenado isso na empresa de portaria, por quanto tempo vai estar em vigor, e depois que encerra o contrato, o que eu vou fazer com esses dados, se eu vou excluir, se eu vou... Porque antigamente não tão antigamente, era muito comum que eu pegava esses dados e eu vendia esses dados. Sim. Então eu vendia para empresas de marketing, para empresas de telefonia e uma série de outras. Mas antigamente isso também não era legal, era? Legal que eu digo pela legislação, ou nunca foi proibido? Não, na verdade não existia uma sanção tão severa quanto existe hoje. Porque, claro, com o advento da internet, já ali na própria lei da internet e tal, os crimes cibernéticos ali se foi tratando muito isso, divulgação de dados, né? Então era muito mais comum acontecer, e acontecia, e era uma indenização, mas não era uma lei específica que falava explicitamente o que poderia acontecer. Então esses dados eles circulavam mais e eram divulgados de forma aleatória e muitas vezes vendidos. Empresas de eventos pegava isso. Eu me lembro de porteiros
vender os dados para corretor. Sim, muito comum, Isso ocorria muito. O porteiro, ele passava os dados, né? Não vendia, né? Ele passava os dados e tinha aquela promessa que quando o apartamento fosse vendido, ia ter uma comissão para o porteiro, né? E muitas vezes não tinha, os porteiros ficavam pé da vida, né? E esse é um caso curioso, mas é um caso que eu tenho no escritório. De hoje, depois da própria LGPD, o porteiro fornecer esses dados para corretores de imóveis. E aí? Aí existe uma ação, né, civil que a gente está em tramitação para investigar isso mesmo, porque existe a responsabilidade do condomínio. Mas se for comprovado, isso é uma justa causa? Sim, é uma justa causa, sim, entendo que sim, que cabe uma demissão por justa causa. Uma coisa bem importante também que eu sempre falo, todo porteiro que está lá, apesar de o condomínio ter um contrato com a empresa de portaria, o porteiro ele tem que ter um termo que ele assina de responsabilidade por estar colhendo esses dados. Então, assim, no episódio anterior estava se falando das câmeras e imagens de segurança também. Como, por exemplo, mesmo eu sendo condômino, eu não tenho o direito de pegar aquela imagem e guardar por mim. Eu vou ter o quê? Eu consigo aquela imagem se eu fizer um pedido judicial. O procedimento correto é eu conseguir o acesso e salvar aquelas imagens através de uma autorização judicial. Se não, não. Claro que para facilitar um arranhão, uma coisa ou outra, o que a gente acaba fornecendo? São coisas mais simples do dia a dia, né? Um termo de responsabilidade. Para quê? Para que aquelas imagens sejam utilizadas tão somente para aquela finalidade. Porque ali a gente pode ter imagem de uma criança, a gente pode ter um adultério, como vocês estavam citando antes. Então, tem várias outras coisas que podem, sim, trazer uma responsabilidade muito grande para o condomínio, por vazamento desses dados. Aí a gente sempre vem na cadeia, né? A responsabilidade do condomínio, da terceirizada e do empregado. Por isso que eu digo, fazer exatamente esse contrato muito bem feito, o termo de ciência, de responsabilidade e tudo mais. Quando é terceirizado, eu faço esse contrato com ela e também exijo que cada funcionário que for trabalhar ali assine uma documentação dizendo que... Exatamente. Sobre o sigilo dos dados. Exato. E se for funcionário orgânico do condomínio... O próprio condomínio faz. O próprio condomínio faz esse documento para o funcionário assinar. No próprio contrato, a gente sempre sugere uma cláusula de que a empresa se responsabiliza de entregar a todos os funcionários esse termo de responsabilidade. Porque, assim, não é que, sim, tudo bem, mas a empresa vai ter que pagar porque a falha foi dela. Ok, mas até isso acontecer, o condomínio teve que contratar um advogado, teve que fazer a defesa junto, e se essa empresa não tiver dinheiro para indenizar? Quem é que vai ter que indenizar? É o condomínio? E aí o condomínio tem dinheiro, mas vai ter que fazer um rateio para que todos tenham que pagar. Ou seja, essa que é a realidade. No fundo, o condomínio sempre vai ter o dinheiro. Sempre vai ter o dinheiro. Não, e exatamente uma outra coisa, nós estamos falando do porteiro. Mas nós temos um outro detalhe. E a empresa que é dona do sistema de controle de acesso? Os dados são todos inseridos lá. Exatamente. Com essa empresa de controle de acesso, que às vezes a gente está falando do porteiro físico, a gente tem a portaria remota também, né? A gente tem as duas possibilidades. Essas mesmas cláusulas são inseridas tanto num contrato de portaria presencial quanto remota, porque naquela salinha que eles ficam, são várias pessoas monitorando, então essas mesmas pessoas têm que assinar esse mesmo termo, e essas mesmas pessoas, esse mesmo contrato tem que ter essa responsabilidade contratual também. Porque o porteiro, né, Renato, ele vai ter o porteiro físico, esse porteiro vai captar os dados e vai colocar esses dados em um software ali. Eu tenho que fazer esse contrato também com a empresa responsável pelo software. Sim, na verdade... Mesmo na portaria física, né? Que na verdade, assim, quando eu estou falando da portaria remota, eu vou ter uma empresa de portaria remota que eu vou fazer o contrato com ela. Se ela vai tratar esses dados, ela vai armazenar em nuvem, por exemplo, quem é que vai fazer esse armazenamento? Essas informações e essa LGPD, ela tem que estar prevista naquele contrato também. É uma cadeia, né, de informações. Porque a gente sempre vai lembrando, eu sou o principal aqui, eu sou o condomínio. Eu vou responsabilizar a portaria vai responsabilizar a empresa de software. É uma cadeiazinha, mas o principal e quem vai ser sempre acionado é o primeiro aqui, né? Que é o condomínio. Alguma outra empresa no condomínio tem que assinar esse tipo de contrato? Renato, para toda empresa que vai prestar serviços de condomínio, toda não, mas a grande maioria delas por exemplo, assessoria jurídica. Eu estou tendo dados particulares de vários moradores
Então, claro, a gente tem o nosso estatuto, a gente tem a nossa ética, mas nós também precisamos disso. Aí a administradora de condomínios, quem mais do que tem informações privilegiadas do que uma administradora de condomínios? Eu tenho nome, eu tenho telefone, eu tenho endereço. Empresas de cobrança, a gente tem tudo hoje. Tanto que nas empresas de cobrança, há um tempo atrás, não empresas de cobrança, mas muitas, era muito fácil você fazer, qualquer pessoa ir lá contratar um planinho, eu quero os dados dessa pessoa, e você conseguia. Hoje, pela LGPD, você não consegue mais. Você tem que ter uma licença, você tem que ter uma justificativa para que você consiga buscar esses dados. Porque antes era muito mais fácil. E realmente assim, a LGPD ela veio para ajudar, mas está engatinhando muito ainda essa falta de conhecimento das pessoas. Até, por exemplo, anteriormente nós falamos do DPO, né? Uhum. Que é o responsável por tratar esses dados, cuidar desses dados. E esse DPO ele pode ser o síndico, ele pode ser um escritório contratado à parte, pode ser, e até mesmo essa pessoa é responsável quando há um vazamento de dados, né? E ela tem que, é ela que vai pôr que vai se comunicar ali com as pessoas, né? É isso mesmo? É exatamente isso, porque assim, eu sou uma empresa que fui contratada para fazer esse tratamento de dados. E alguém invadiu meu celular, alguém invadiu meu computador e houve essa divulgação. A responsabilidade é minha. Eu fui a pessoa contratada para fazer essa gestão. Uhum. Então, quem invadiu cometeu um crime, ok? Mas quem vai ser responsabilizado sou eu. O Código de Defesa do Consumidor até ali se aplica numa situação dessas. Uhum. Porque eu tenho sempre que pensar, eu que ocasionei o dano. É igual eu dizer assim, o meu funcionário fez uma inscrição indevida porque a conta estava paga. A culpa não é minha, você vai demitir ele por justa causa, se for o caso. Mas a responsabilidade é minha, porque era eu que fui contratada para executar esse serviço. Então, igual no meu escritório dizer, mas o meu funcionário, o meu colaborador acabou vazando os dados, não podia, peço desculpa, vamos processá-lo. Eu posso demitir ele por justa causa, mas a minha obrigação vai ser de indenizar. Porque eu fui a pessoa jurídica contratada, eu, escritório, para fazer esse tratamento. Então, a responsabilidade ela é subsidiária, solidária, mas a primeira mão vai ser a minha responsabilidade. Então... Por isso que eu sempre falo, sabe, Paulo e Renato, existe uma coisa muito importante. Saber a empresa que eu estou contratando, porque não é o melhor preço sempre. Não existe isso. O melhor preço, às vezes, ele traz um problemão para nós. Mas é uma empresa que tem um histórico. Porque a gente já tem... A gente tem... na mídia teve... Eu não vou lembrar os detalhes, mas teve banco que teve invasão de... Se eu não me engano, teve um condomínio também. Teve condomínio, teve administradora, teve condomínio, teve administradora, eu acompanhei esses, construtora. Uma das primeiras a levar multa, se não me engano, foi uma construtora. Foi. Eu não sei se foi uma das primeiras, mas foi. A construtora já teve isso. É muito comum, imagina a quantidade de... Vamos lá. Vamos pegar aqui... A gente tem que fechar o sistema, né? Nós temos que ver se nós temos uma terceirizada portaria. A terceirizada portaria. Todo condomínio tem um sistema de controle de acesso quando ele tem a portaria orgânica ou terceirizada, a portaria física ali. Então, também tem que ter o contrato, tem que prever a LGPD. Uhum. A empresa dos técnicos que vai lá e dá manutenção do sistema de CFTV, que vai estar ali vendo várias imagens, que pode ter acesso aos dados, que pode copiar imagens até sem você ver. Inclusive. Né? Então, assim, e aí? Quem que é o responsável? Né? Como você tem que criar, você tem que ter esses contratos para responsabilizar cada uma das empresas, correto? Exatamente, bem isso mesmo. Um contrato bem amarrado, o termo de responsabilidade e fazer sempre essa cadeia. Para buscar o real culpado, mas saber quem é a primeira empresa que vai responder e vai indenizar por isso, porque a multa vai chegar. Nesse caso, os condôminos podem exigir na justiça que o síndico seja o responsabilizado, visto que foi ele que contratou, isso é a responsabilidade dele? Na verdade, não, Renata, eu entendo que não, a não ser que ele tenha agido de forma proposital, tá? Porque assim, eu quanto síndico tomei o orçamento das empresas, fiz o passo a passo de forma correta, eu não tenho culpa se a empresa que eu contratei ou eu escolhi, que muitas vezes ela é escolhida em assembleia, inclusive, né? Muitas vezes ela é que essa empresa venha ocasionar um dano ao condomínio. A não ser que comprovadamente o síndico esteja agindo de forma de má fé. Senão, não. Seguindo o teu raciocínio,
eu jogo isso para a terceirizada que teve os dados vazados pelo colaborador dela. Ela fala, olha, eu fiz todo o processo seletivo, eram 10 pessoas, eu dei todo o treinamento, eu não tenho culpa que esse porteiro fez isso de propósito. Mas aí, por não ter culpa, você vai demitir ele por justa causa. Mas ela vai ter que pagar do mesmo jeito. Mas ela vai ter que pagar da mesma forma. Mas e aí o condomínio foi... alega que o síndico que tenha um seguro de responsabilidade civil dele. Sim, e é uma coisa muito legal. Só que ele não agiu com dolo quando ele contratou a empresa. E a Mas a empresa também não, quando contratou o colaborador. Mas a responsabilidade da empresa, do colaborador, é a empresa. A empresa contratada é responsável pelo colaborador. O condomínio não é responsável pela empresa contratada. O síndico não é responsável pela empresa que ele contrata? Não, porque senão, tipo assim, ele tem a responsabilidade quando? Vazou os dados. Tudo bem, não vou notificar, não vou fazer nada. Vazou de novo. Então, ele começa a agir de uma forma negligente, ocasionando de forma... Vamos deixar bem claro, né, que você está falando da responsabilidade em relação a esse ponto na LGPD, né, para as pessoas também não levar isso... em relação a uma trabalhista, né? O síndico, claro, o condomínio acaba sendo responsável, responde solidariamente, né? No caso de uma trabalhista, alguma coisa assim, caso a empresa não conseguir não pagar, né? Se responsabilizar pelos pagamentos, né? Pela indenização. Aproveitando um gancho teu, que é importante o pessoal lembrar, o síndico não tem um vínculo trabalhista, CLT, com o condomínio. Logo, não cabe uma ação trabalhista contra um síndico, principalmente contra um profissional que vem de fora e tem uma empresa, correto? Corretíssimo. Não existe nenhum tipo de vínculo trabalhista, nem síndico profissional, nem síndico morador, tá? O que existe muito hoje, já entrando um pouquinho na esfera trabalhista, é que as empresas de síndicos acabam contratando síndicos prepostos. Correto. E esses síndicos prepostos, muitas vezes, e a gente está com várias ações em andamento, tramitando nesse sentido, estão processando a empresa de sindicatura, a empresa que contratou eles, e o condomínio, porque eles faziam, sim, um serviço de forma recorrente, e essa prestação de serviço. A gente tem várias ações de tramitação. Mas nesse caso, eles, ao processarem a empresa de sindicatura, eles querem um vínculo com ela. Tudo bem, mas que vínculo eles querem com o condomínio? Mas elas colocam o vínculo como responsabilidade subsidiária. Porque, por exemplo, eu, empresa de portaria, eu forneço 10 funcionários para você, condomínio. Se eu, empresa portaria, não pagar, a responsabilidade subsidiária, é pacificado isso hoje já, é do condomínio. O condomínio vai ter que ir lá e arcar. Tá? E o que acontece? Eles pedem um vínculo empregatício com a empresa de sindicatura e demonstra onde é que prestou serviço, que olha, prestei serviço de forma recorrente nesse condomínio 3 vezes por semana. Então, eles buscam isso para trazer a responsabilidade subsidiária ou solidária, que é com o condomínio, para que, se a empresa não pagar, o condomínio tenha que pagar, demonstrando a habitualidade na prestação de serviços. Você tem alguma sugestão uma dica para as empresas de sindicatura que acabaram de ter essa notícia assustadora? Então, Renato, isso é bem complicado, porque assim, o síndico preposto, muitas vezes ele é contratado de uma forma aleatória. Só com uma emissão de nota fiscal ou alguma coisa. Eu sempre falo, a gente estuda de muitas formas, de que maneira que a gente pode minimizar esse risco, mas eu sempre aconselho trazer para o contrato social. Porque se eu sou um síndico preposto e eu atendo 30% dos teus condomínios, eu devo ir para o contrato social dessa empresa, ganhar 30% dos lucros e do ônus e do bônus deste contrato, para que a gente consiga trabalhar de forma igualitária, né? Cada um proporcional. É normal numa sociedade eu ter, por exemplo, 70%, meu sócio 30%, 80%, mas não 1%, como algumas empresas acabam fazendo, justamente para maquiar, para desvirtuar um pouco a legislação trabalhista. E isso acontece. Isso é pano para um outro programa, com certeza absoluta. Infelizmente, o nosso tempo chegou já ao fim. Eu queria, por favor, que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo e os métodos, as mídias para contactá-la, para tirar dúvidas ou contratá-la. Tá. Renato, eu iniciei falando sobre uma frase que eu sou apaixonada,
que é quanto mais eu sei que eu nada sei, que é uma coisa que isso significa o quê? Que síndico, conselho, morador, ou seja, o profissional que for, sempre vai atrás de informação. Cada vez que a gente vai atrás de uma informação, a gente busca uma informação além, a gente percebe que a gente tem que saber um pouquinho mais. E o síndico, eu sempre falo o seguinte, você não precisa saber de tudo, você precisa saber aonde consultar tudo, e não é no ChatGPT. Você tem que ter um bom advogado para te orientar, um bom engenheiro, um bom contador, uma boa administradora, profissionais qualificados, ter um seguro, um corretor, uma seguradora, para que você consiga fazer um seguro responsabilidade, porque tem muitas coisas que fogem à sua alçada. Aconteceu um acidente no condomínio, estourou a piscina e o síndico tinha deixado vencer a manutenção, tu vai ser responsabilizado? É fato que vai ser, então tenha um seguro responsabilidade civil por trás que resguarde e nunca deixe de contratar um jurídico. Eu sempre falo, administrador é uma coisa, síndico é outra e jurídico é outra. São 3 pilares totalmente distintos que devem trabalhar cada um no seu quadrado e sempre em conjunto para o bem maior, que é, no caso, o condomínio e a vida das pessoas. E com relação a contato e outras coisas, a gente tem o nosso site, a gente tem o nosso Instagram, que é Panini PK Advogados, e a gente está presente hoje no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. Então a gente acabou se profissionalizando e intensificando muito a nossa atividade, especificamente na área de direito condominial. E eu sempre falo, eu durmo e acordo condomínios, e essa é a minha paixão. Maravilha, gente. E nada disso seria possível sem a Repinte, especialista em restauração predial, e se você não conhece o trabalho deles, entra lá no site, vocês vão se surpreender. E quem mais, Paulo? E também a Acion Group, que é especialista em AVCB. Se você, síndico, está em dúvida se todo o seu sistema de combate a incêndio está ok, entre em contato com a Acion Group, que eles vão no seu condomínio e vão poder fazer a vistoria e certificar que está ou não está adequado o seu sistema de combate a incêndio. E você que assistiu até agora, se você gostou, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, manda aí para os teus inimigos, mas assina o canal, quem sabe no próximo você não vai gostar. Pessoal, brincadeiras à parte, muito obrigado pela audiência e a gente se vê quando, Paulo? Terça-feira que vem, às 9h30 da manhã. Não esqueça. Doutora Liliane, muito obrigado, foi um enorme prazer tê-la aqui e um beijo no coração de todos. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.